Obrigado, Samara, pela oração inicial. Gente, como a Samara falou, né? Como todos também já sabem, eu sou o Matheus, eu tenho 22 anos, errando a idade, querendo ficar mais novo. Enfim. Mas eu tenho 22 anos, eu sou catequista tem já em média de uns 6 anos, né? Estou no curso tem já uns 4 anos, eu acredito que seja mais ou menos isso. E hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o método catequético, né? Que a partir de agora vocês vão começar agora a ter algumas palestras, algumas formações mais envolvendo aos encontros mesmo da catequese. E o deles agora é o método, né? Que o método catequético eu vou passar para vocês passo a passo. Vocês vão estar montando um encontro de catequese, né? Porque assim, logo em seguida, vocês já teriam que começar o estágio, né, presencialmente, caso, né, a gente estivesse presencial, né? Então, por isso que aqui no começo do curso vocês já têm já essa palestra, né? Então, assim, se por acaso eu estiver falando muito rápido, vocês falem comigo, vocês utilizem o bate-papo, qualquer dúvida também, ou vocês podem estar ligando também o áudio para falar assim, Matheus, fala um pouquinho mais devagar, tá? Enfim, antes de tudo, antes da gente falar de fato do método, a gente precisa primeiro falar sobre planejamento, né? Por conta que, mas o que seria planejamento, né? Planejamento é a preparação de um trabalho ou tarefa com métodos convenientes, né? Se a gente parar para a gente pensar, a gente planeja a nossa vida toda, né? Se a gente está em casa e às vezes você está à noite e pensa, caramba, amanhã eu preciso fazer tal coisa, eu preciso talvez lavar uma roupa, eu preciso depois fazer almoço, depois preciso sair, eu tenho missa, eu tenho texto, eu tenho uma oração. Então, querendo ou não, o tempo todo nós estamos planejando. Por quê? Porque isso é uma organização do seu dia para que você possa conseguir concluir o seu objetivo daquele dia e você consiga contribuir e que você consiga assim, realizar o seu objetivo daquele dia. E para a catequese não é diferente. Para a catequese, a gente também tem que ter também um planejamento. A gente precisa ter um tempo para a gente poder se planejar, organizar, né? O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer assim, no encontro seguinte? Né? Então, é necessário a gente ter esse tempo para a gente poder planejar, né? E com isso, a gente tem um método, né? Porque, tipo, que o método eu vou trazer mais para frente, né? Para falar o que de fato é o método, né? Mas planejar é justamente isso, é uma preparação, a preparação do trabalho ou tarefa com métodos convenientes, né? É uma organização e estruturação de um determinado objetivo, né? Como eu falei, a gente se planeja o tempo todo, né? Assim no dia a dia. E na catequese não pode ser diferente. Por quê? Porque a gente tem que ter a gente precisa ter esse cuidado para a gente poder planejar, porque a gente evita improvisação. A catequese ela não pode ser feita de improvisação. Não pode de jeito nenhum. Por conta que os meninos eles vão sentir. Posso sim. O planejamento é a preparação de um trabalho ou tarefa com métodos convenientes. Preparação de um trabalho ou tarefa com métodos convenientes. Eu não preparei o slide porque do modo virtual eu não consigo passar slide, não consigo ver vocês, então por isso que eu preferi não fazer o slide e tipo, apresentar aqui para vocês, mas eu estou preparando um slide que eu vou depois enviar no grupo para vocês, juntamente com a gravação, tá? Então, se por acaso vocês não conseguirem pegar, se vocês não conseguirem anotar, depois eu vou estar enviando para vocês um arquivo, assim, com slide com o tema de hoje, tá? Então, esse planejamento é justamente, como eu falei, a preparação
é de um trabalho ou tarefa com métodos convenientes. Também é uma organização, estruturação de um objetivo, de um determinado objetivo, né? Justamente porque a gente precisa planejar, como no caso eu estava falando, para a gente poder evitar improvisações. Porque a turma de catequese sente quando a gente está improvisando, quando a gente está ali apenas ali falando alguma coisa para tipo, passar o tempo. Então, assim, por isso que a gente tem que ter algo organizado, planejado, para que a gente consiga conseguir dar de fato um encontro, por conta que os meninos sentem, a turma sente quando a gente está ali improvisando, quando alguma coisa sai assim do tipo, lugar que às vezes a gente planeja algo e às vezes quando chega no dia não dá certo. Então, por isso que é necessário a gente ter o plano A, B, C e D, né? Então, a gente precisa ter, de fato, a gente precisa planejar e justamente quando a gente vai, por exemplo, utilizar um data show, quando a gente vai usar um vídeo, quando a gente vai usar uma música, porque às vezes assim não dá certo, aí às vezes você fica pensando, caramba, o que eu vou fazer agora? Aí, às vezes bate um desespero. Por isso que é necessário, quando vocês forem planejar os encontros de vocês futuramente, vocês tenham um plano A, um plano B e, se possível, um plano C. Ainda mais quando vocês forem utilizar algum recurso tecnológico, porque às vezes não dá certo, né? A Samara, as pessoas que são catequistas, algum tempo, pode depois dizer isso, afirmar, né? Que quando às vezes a gente organiza, às vezes, o tema é, por exemplo, Santos, por exemplo, a vida dos Santos. Aí você acha um vídeo muito, muito legal, interessante, não, eu quero passar esse vídeo para a turma, mas às vezes chegando o dia, a caixinha de som não funciona, às vezes falta um fio, às vezes o fio, mas então assim, às vezes sai ali do controle e às vezes a gente não consegue de fato conseguir, aí baixa um desespero. O que eu vou fazer agora? Por isso que é necessário a gente planejar, porque nisso a gente vai estar preparado, a gente vai estar preparado para quando houver um pequeno imprevisto como esse, a gente ter um plano B para a gente poder conseguir passar o encontro, né? E uma outra coisa, nenhuma turma é igual a outra. Você pode pegar 5 anos direto, turma de Eucaristia. Às vezes, os temas são os mesmos. Geralmente, os temas, a coordenação que passa para a gente, né, o tema do dia, passa também ali também assim o objetivo que também assim o objetivo que aquele tema assim o objetivo presente que ele de fato a gente quer alcançar com aquele tema, né? E fica a critério nosso de como trabalhar, usar quando a gente planeja, a gente está também ampliando a nossa criatividade. Por isso que é importante a gente parar, a gente ter um tempo para a gente poder justamente planejar, porque nisso a gente vai pensando e a gente vai ampliando a criatividade para a gente poder montar a gente poder montar os nossos encontros. E como eu estava falando, às vezes você pode montar um caderninho com passo a passo. Hoje o tema é sobre Espírito Santo para a criança. Aí você tem aquela turma, você montou, aí você fez ali um encontro, aí você termina a segunda turma, essa turma recebe o sacramento, aí no ano seguinte você já vem e você já pega já a mesma turma ali, por exemplo, Eucaristia, a mesma idade, porém crianças diferentes, e aí vem lá, opa, hoje é Espírito Santo. Eu não vou montar o tema por conta que eu já dei esse encontro, assim no passado, eu vou fazer o mesmo. Então, assim, a gente precisa tomar esse cuidado, porque nenhuma turma é igual. Porque são crianças diferentes, às vezes, independente de ser Eucaristia ou Crisma, que você seja 5 anos seguidos,
Crisma, Eucaristia, a mesma turma, mas as turmas são diferentes. É necessário a gente poder montar da mesma forma, por conta que ali eles pensam de forma diferente, às vezes eles têm uma vida social, às vezes, diferente, né? Porque às vezes porque cada criança é diferente. Então, com isso, a sua turma vai ser também diferente. É claro que você pode se basear naquele encontro passado que você deu anteriormente, mas seguir aquele mesmo roteiro, às vezes não vai dar certo. Então, assim, por isso que é necessário a gente ter esse tempo para a gente poder planejar, porque cada turma é uma turma diferente, né? E justamente como eu falei, né, ser catequista requer justamente esse tempo de preparação, de organização, porque muitos acham que ser catequista é só chegar ali no horário, ali disposto, e apenas falar assim o que quiser. Não. Tem que ter um tempo para você poder estudar. Tem que ter um tempo para você poder organizar, você estudar, preparar, porque o planejar é justamente isso, é o tempo que você vai ter para você poder se organizar, de você estudar. Então, por isso que é importante, antes de tudo, antes eu chegar e falar já do método, eu falar assim disso, planejar, porque o catequista ele precisa estudar o tempo todo, estar estudando, porque uma coisa que eu já trago é para vocês, catequista não fala a palavra eu acho, catequista não fala o nosso achismo, a gente pode ter a nossa opinião de acordo com tipo aquele tema, mas catequista não fala eu acho que tal coisa, não. Catequista ele tem que falar aquilo que a igreja ensina daquele tema. Mas, Mateus, o crismando, o catequizando, chegou, me fez uma pergunta, eu não tenho a certeza, o que eu faço? Você vai ter, simplesmente, humildade de falar assim, olha, eu não sei, mas eu vou atrás, eu vou estudar, e no próximo encontro eu venho e falo para você desse tema. Então, assim, quando o catequista não souber falar, o catequista ele tem que ser humilde ao ponto de falar assim, olha, turma, eu não sei. Ser sincero, reconhecer, né? Olha, eu não sei, mas eu vou estudar e semana que vem eu vou trazer para vocês, né? Então, o catequista tem que ser humilde esse ponto, assim, de reconhecer. Eu não sei, né? Porque se você fala, eu acho, ele vai levar isso para casa e ele vai pegar aquilo como verdade absoluta. E às vezes não é, porque às vezes o seu achismo não é aquilo mesmo que tipo, a igreja ensina sobre aquele determinado tema. Então, e querendo ou não, às vezes a gente pode achar que tá no online, só vai ter mesmo ali a criança, e a gente ali, né, vai ser igual a turma presencial, mesmo ali, não, mas às vezes quando você está em casa assim do modo virtual, às vezes você está alcançando mais pessoas, né? Porque a catequese não é só o catequista e a sua turma, é a catequese, a turma e a família, né? A catequese é um movimento que abrange muita gente, né? E nisso, às vezes eu estava dando encontro virtual, né? Por exemplo, a minha turma que ano passado assim, recebeu o sacramento agora em janeiro, eu estava falando normal aqui e um crismando virou para mim e disse, Mateus, a minha mãe está assistindo comigo também, né? A minha mãe está aqui assistindo também. Então, assim, querendo ou não, assim, no modo virtual, você consegue atingir ainda mais as famílias e às vezes a gente não sabe. Então, a gente tem que ter esse cuidado para a gente falar o que de fato a igreja ensina. Porque se por acaso você chega falando o seu achismo, aí acaba que eles pegam aquilo ali como verdade absoluta. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, esse tempo para a gente poder estudar e de fato falar aquilo que de fato a igreja ensina. Agora, até agora, tranquilo? Todo mundo, eu estou falando rápido, está tranquilo? Tá tranquilo, né? Tá tudo tranquilo. Então, beleza, obrigado. Então,
é justamente isso. Então, a gente tem que ter esse tempo para a gente poder planejar, se organizar, a gente poder montar o plano A, o plano B, o plano C, porque o catequista tem que estar preparado, né? Então, esse é o fato. O catequista precisa estar preparado para poder falar. Até porque também, quando você se prepara, quando você estuda, você tem a confiança para falar. Você pode estar nervoso que for, mas você vai falar aquilo que você estudou, né? Então, assim, por isso que o estudo, ele vai trazer confiança para você poder falar também. Quando você planeja, né? Porque está tudo ali planejado, né? Então, agora, depois disso, a gente vai agora entrar, de fato, no método. Mas o método catequético, né? Mas o que significa a palavra método? Método é o caminho que você vai utilizar para você chegar naquele objetivo. Então, é o caminho que você. Assim, repetindo, é o caminho que você vai utilizar para chegar naquele objetivo. Então, é o caminho que você vai utilizar para chegar naquele objetivo. É os passos, qual caminho você vai tomar para, de fato, para você poder conseguir chegar naquele objetivo, né? E a catequese, ela tem um método que é o método do ver, julgar, agir, rever e celebrar, né? Que é o método ver, julgar, agir, rever e celebrar, né? Que esse método ele veio lá depois que teve o segundo concílio, o Concílio Vaticano II, né? Então, depois que teve esse concílio, que a igreja viu que esse método é o método mais apropriado para a catequese, porque é aonde a gente consegue ligar a fé com a vida, né? A catequese tem que ser justamente isso, ligar a nossa fé, com também a nossa vida cotidiana. A gente pode ver, por exemplo, assim, geralmente a homilia dos padres. Quando de fato a homilia do padre, quando de fato o padre ele consegue ligar exemplos da vida nossa, do dia a dia, a gente consegue aprender mais fácil aquela homilia, a gente presta mais atenção, a gente fala, caramba, isso acontece comigo. A gente faz isso, não faz? Então, a catequese tem que ser isso também. A catequese tem que ser algo que a gente leve a fé e que eles consigam associar com a sua vida no dia a dia. Então, esse método nos ajuda a compreender e a gente consegue também levar isso a eles, né? Que o método é ver, julgar, agir, rever e celebrar, né? Mas como que de fato esse método a gente vai encaixar no encontro de catequese? Futuramente, quando vocês forem dar os encontros e quando vocês forem fazer estágio, que eu acredito que eu não sei como tipo de fato realmente acontece nas outras paróquias, mas na minha as turmas, o catequista geralmente assume com outro que tem já mais experiência, né? Então, é de fato um experiente e mais também um catequista novato, né? Que é onde fazem a dupla, que é onde a dupla dá ali o encontro para a turma. Mas você pode ver que alguns catequistas podem falar, eu não uso esse método, eu não sei usar esse método. Mas depois vocês vão ver que, querendo ou não, independente do catequista falar, eu não uso esse método, ele usa o método. Porém, às vezes ele não segue nessa ordem do ver, julgar, agir, rever e celebrar. Às vezes ele não segue essa ordem, mas assim mesmo ele está utilizando, né? E às vezes ele não sabe, ou às vezes ele diz que ele quer bater de pé junto, que eu não sigo esse método, mas, gente, a forma mais fácil de você conseguir montar o seu encontro e conseguir dar o encontro é seguindo os passos do método que eu vou trazer agora para cada um, né? Até agora tranquilo, né? Tranquilo, né? Me dizem aí, tranquilo? Dá um joinha aí também. Então, beleza. Sim. Agora, então, obrigado. Agora,
eu vou trazer para vocês como, de fato, a gente deve estruturar um encontro de catequese, a montagem. E eu vou tentar ser um pouco mais devagar, porque eu acredito que vocês vão querer anotar, né? Então, a gente começa o encontro, antes de tudo, com acolhida. Uma coisa que eu preciso falar. Durante essa parte, eu vou estar citando para vocês os métodos e também explicando para vocês cada passo também, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente começa com com o encontro é com a acolhida, né? Que essa acolhida ela deve ser feita com muita alegria e que também a gente deve também montar o espaço ali, o ambiente para que eles cheguem e se sintam acolhidos só mesmo de ver ali o ambiente, né? É claro que algumas paróquias não têm a sorte de ter um centro catequético, que às vezes utiliza uma escola, né, para dar ali um encontro. A minha paróquia é dessas, né? Aí que é onde a gente tem que ser um pouco mais sábio, assim, de tentar conseguir acolher e conseguir também já pegar ali os meninos com já ali o ambiente. Por quê? Porque muitos deles passam já a semana toda na escola. Eu estou falando quando está ali de modo presencial, né? Eles passam a semana toda indo para a escola, eles têm ali aquele ambiente de sala de aula. Aí no domingo ou no sábado, aí às vezes tem que ainda ir para a catequese, chegar na catequese e ainda ter aquele ambiente de escola, né? Então, aonde nós catequistas precisamos ter esse cuidado é de tentar conseguir alcançar eles com ali o ambiente, para que eles se sintam, independente que eles estejam ali numa escola, numa sala de aula que é utilizada, mas que eles se sintam acolhidos e que eles consigam ser como se diz, teletransportados para outro lugar, para que eles se sintam acolhidos, né? Então, que você possa preparar o ambiente conforme o tema, que você possa fazer um ciclo, uma roda, um círculo, colocar um tapete, você pode colocar assim para eles sentarem no chão, né, uma roda, ou fazer mesmo tipo, assim, a cadeira em círculo, né? Mas o importante é que esse ambiente já esteja preparado, para que quando eles possam chegar, eles possam ver isso já preparado, né? Uma coisa que eu também quero assim ressaltar, né? Não chega em cima da hora do encontro. O encontro começa às 8 horas, não chega às 7h55. Chegue assim, com tempo que você consiga montar o espaço, que você consiga, por exemplo, como de fato mais cedo eu falei, se você quer passar um vídeo, às vezes o vídeo não deu certo, que você tenha um tempo de correr atrás, às vezes é de uma extensão, de outro cabo, de você conseguir ter um tempinho ali antes ali para que você possa adaptar o seu encontro. Então não chegue em cima da hora. Mas Matheus, gente, eu estou falando assim, eu trago assim para vocês a realidade da catequese. Pode ser que a sua dupla, né, aqueles que tiverem dupla, chegue em cima da hora. Mas, gente, você também não vai prejudicar a sua turma, o seu encontro por causa do seu colega, né? Então, assim, chegue antes, tente chegar antes para você poder chegar, organizar, arrumar, né? Então, assim, gente, porque isso, a turma consegue perceber esse cuidado, esse carinho, essa atenção que você teve de chegar, de preparar, arrumar, porque, querendo ou não, os meninos também veem também quando a gente chega em cima da hora, né? Porque, tipo, às vezes eles chegam, às vezes um pouquinho antes, aí quando ele vê lá o catequista chegando em cima da hora. Então, eles percebem tudo isso, né? Então, tenham esse cuidado também de chegarem, acolher eles com alegria, recepcionar eles com alegria. Sejam bem-vindos com, tipo, um sorriso, né? Independente que, às vezes, você, tipo, teve em casa uma briga com seu filho, com seu marido, com seu irmão, com quem seja, mas tente chegar no encontro da catequese e sempre estar com alegria, né? Porque isso a turma percebe também, né? Tentar ser agora um pouquinho mais rápido, porque já são já 3h30, né? Mas oração depois da acolhida, que você assim, recebeu os meninos, que você preparou ali um ambiente, depois vem a oração inicial. A oração inicial é justamente o momento que você vai invocar a Santíssima Trindade, aonde você vai pedir ali
ali a Deus, que ele possa mesmo passar à frente, que ele possa passar à frente do seu encontro, da sua turma. Aí, então, esse é o momento de oração, que é onde a gente deve sempre invocar a Santíssima Trindade, e essa oração inicial, ela pode ser feita de várias maneiras. Você pode fazer uma oração espontânea, você pode fazer uma oração com o tema do dia, né? Ou você pode fazer, ou você pode pedir para que os meninos possam puxar ali a oração, né? Eu faço muito isso, particularmente. Eu começo, né? Que ali o primeiro, o segundo encontro, que eles são ali ainda mais tímidos, eu faço, mas eu sempre vou falando, olha, mas depois é vocês que vão fazer, para que eles possam ter já esse hábito de rezar, né? Para que eles tenham esse hábito de rezar e que eles possam perder na vergonha. Mas esse é o método que eu uso. Mas você pode passar uma oração espontânea, você pode passar uma oração, as orações prontas, né? Que é o Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, né? Então você pode colocar essas orações também. Ou você pode levar uma oração que tem a ver com o seu tema do dia, né? Então fica a critério seu catequista, né? Depois da acolhida, oração inicial, nós vamos para o ver. Mas o que é o ver? O ver é o ponto de partida. É o momento que, às vezes, você vai falar assim, turma, aonde vocês vão o ponto de partida para que você possa expor o tema, né? Mas ali, o ver é o ponto de partida, o próximo passo é o ver, né? Que o ver é justamente o ponto de partida, né? Então, o primeiro é a acolhida, depois oração inicial e depois o próximo passo é o ver, que o ver é justamente o ponto de partida, que é onde você vai começar ali a falar, né? Ali onde você vai introduzir o tema. Por exemplo, você vai trazer um tema, por exemplo, sacramentos. Aí você pode utilizar uma imagem, você pode usar uma pergunta, perguntando, gente, quando vocês escutam sacramento, o que vem na mente de vocês? Ah, ou você pode assim levar uma imagem, assim levar uma imagem e assim mostrar para eles. Isso é o que aqui? Ah, é o batismo, é um casamento, aí a confissão, que aí depois, isso é o sacramento. Então, é o ponto de partida, que é onde você vai trazer para que, de fato, vocês possam ver o que eles sabem, né, iniciando. Obrigado, Samara. Então, ali, o ponto de partida é justamente vocês verem primeiro o que ele sabe antes de você trazer o conhecimento, né? Então, ponto de partida é onde você vai perguntar, e você pode perguntar, você pode utilizar uma figura, uma imagem, fica a critério seu, né? O seu critério, a sua criatividade, né? Você pode assim levar um vídeo e depois começar a perguntar, assim, então fica ao seu critério. Mas o ver é o ponto de partida, que é onde você vai começar primeiro ver o que a turma sabe daquele tema. Depois disso, o próximo passo que você viu, né, que depois que você teve o seu ponto de partida, aí você vai para o julgar. Que o julgar é o iluminar, é o seu momento de ali desenvolver o seu tema do dia. É ali onde você vai trazer, de fato, para a turma o que a igreja ensina daquele tema. Né? Então, esse é o momento que depois que você fez aquela pergunta inicial, ou que você levou a imagem e que você viu, eles acham que sacramento é isso. Aí, depois que você viu isso, você vai agora trazer o passo que você vai agora trazer o que a igreja ensina. Né? Você vai falar do tema do dia. O tema do dia é sacramento. Aí você começa. Sacramento os sinais invisíveis, sinais visíveis é de Deus, né? Então, aí você vai começando a expor o tema do dia.
A igreja possui 7. Quais são eles? Aí vocês listam. Então, é onde você começa a falar o tema do dia, né? Que é o julgar, né? Que ali você vai estar, onde você vai estar desenvolvendo o tema do dia. Lembrando que nesse momento você não fala o seu achismo. Eu volto a frisar. Nós não falamos o nosso achismo. Nós falamos aquilo que a igreja ensina, tá? E nesse momento a gente tem que ter, o catequista tem que ter uma intimidade com a palavra. Uma coisa que eu também trago para vocês: utilizem a palavra de Deus todos os encontros. Tentem achar uma passagem, um trecho, um versículo que tenha a ver com aquele tema. Para que inicie, justamente, você pode começar, no seu ver, né, que é o passo anterior, começando com a passagem bíblica, por exemplo, né, que é onde você pode ler a passagem, aí você pode perguntar o que a turma entendeu, aí depois disso você pode vir trazendo o tema, trazendo o que a igreja ensina, são, né, porque é necessário a gente ter essa vivência no encontro com a Bíblia, que eles possam manusear, porque às vezes muitos da sua turma não sabem nem abrir uma Bíblia. Então, ali é o momento que é onde você pode onde você pode trabalhar com eles como abrir a Bíblia, ensinando, né, que tipo, a Bíblia é dividida no Antigo, Novo Testamento, que tem os capítulos, tem os livros, tem ali os versículos, que aquele número grande é o capítulo, pequenininho é o versículo. Então, ali você vai estar trabalhando com eles justamente isso, o ensinar a abrir a Bíblia, que às vezes muitos não sabem como abrir, né? Então, isso mesmo, a Bíblia é muito importante no encontro, né? Então, que vocês possam utilizar a Bíblia todos os encontros. Procurem utilizar a Bíblia todos os encontros. Então, o catequista ele tem que ter a intimidade com a palavra, ele tem que ter intimidade com a oração, tem que ter também a intimidade com o tema, o conteúdo, o dia, né? O tema do dia, né? Então, por isso que o catequista tem que ter tido o tempo para poder estudar, porque ele, naquele momento ele vai expor aquilo que ele estudou, que ele viu, que ele foi atrás, que ele viu no catecismo. Então, utilize o catecismo também, gente. A Bíblia e o catecismo são 2 livros que têm que estar juntos com a gente, né? Conosco, catequista. Então, por isso que você tem que ter esse conhecimento para que você não possa falar o seu achismo. Ah, eu acho aquilo. Né? Então, se você estudou, você vai ter como falar tranquilamente sobre o tema e você não vai falar o seu achismo. E eu volto a dizer, se algum crismando não fizer alguma pergunta que você, eita, não sei, você tenha humildade de falar, eu não sei, mas eu vou atrás e semana que vem eu trago. Né? Tenho isso. Né? E uma outra coisa, depois do julgar, que você já trouxe o tema, desenvolveu, o próximo passo é o agir. Que o agir é justamente o gesto concreto que você vai fazer com a sua turma. O gesto concreto você pode fazer de várias formas também. Você pode passar uma atividade, você pode... às vezes o tema foi caridade, por exemplo. Aí vocês combinam com a turma de que vocês, por exemplo, vão juntar alimentos para poder fazer a cesta básica. Aí vocês pedem para tipo, a sua turma ali, cada um levar no encontro seguinte o gesto concreto ali da sua... ali que é o agir que cada um leva ali um alimento. Não, mas o tema foi oração. E o gesto concreto de vocês foram de um dia na semana, vocês escolherem um dia para poder rezar o terço. Não, a gente vai para adoração ao Santíssimo. Né? Então, o gesto concreto é você levar algumas perguntas e que vocês respondam e tragam a semana que vem. Então, o gesto concreto
Você que escolhe com a sua turma o melhor gesto concreto. O tema foi perdão e vocês estabeleceram que a gente deve perdoar alguém assim durante a semana, né? Às vezes o tema é tão corrido que às vezes você não consegue perguntar para eles. Mas aí vai vir o próximo passo, que agora é o rever. O rever é justamente você fazer uma revisão do tema. Você pode fazer no começo do encontro. Antes de começar o encontro de hoje, eu vou fazer uma revisão do encontro anterior, do encontro passado. Aí você pode fazer algumas perguntinhas breves ali. Pode perguntar, Ediana. Ediana mesmo, né? Desculpa, foi sem querer. Tá, Meu tudo filho bem. aqui, desculpa, perdão. Tudo bem, tranquila, acontece. Então, o passo que eu estava falando era o rever. Então, assim, o rever é justamente onde fala, não, antes de começar o encontro de hoje, eu vou perguntar para eles se eles ainda lembram daquilo que a gente conversou a semana passada. Eu já respondo essa pergunta sua, tá? Só deixa eu terminar aqui o rever. O rever é justamente, ou você pode, não, eu quero assim rever o tema mesmo no dia. Eu falo, aí no final do encontro eu faço ali assim umas perguntinhas ali do rever, né? Para ver se eles pegaram mesmo o tema de hoje, né? Ou você pode fazer mesmo assim um rever no dia mesmo, no final do encontro, e também assim no encontro posterior, no começo, né? Então, fica ali ao seu critério. Eu posso fazer o rever no final do encontro, ou você pode fazer no encontro seguinte para saber se eles ainda estão lembrando do encontro passado, né? Fica ao seu critério. Se você, por exemplo, escolher ali, não, eu quero fazer o rever no encontro seguinte, porque eu quero ver se eles, assim, eles vão lembrar durante a semana, se eles ainda vão estar. Nesse momento, você ainda pode, ainda, por exemplo, perguntar se eles fizeram o gesto concreto de vocês, que vocês estabeleceram durante a semana. E também no rever, você pode também aproveitar e perguntar, se você tiver tempo, ouvir a partilha de alguém. Como foi para você fazer o gesto concreto? Você pode, ali no rever, perguntar para eles ali, né? Então você pode perguntar para eles, né? Como foi fazer o gesto concreto? Como foi perdoar? Como foi, né? Então você, assim, no rever, você pode fazer isso, mas às vezes o tempo é corrido e você não consegue ouvir a partilha de alguém. Mas se você tiver tempo, pergunta para eles se eles querem partilhar alguma coisa, como foi cumprir o gesto concreto, o gesto concreto estabelecido por vocês. Uma outra coisa, né? Então, assim, no rever, você pode colocar tanto no final do encontro ou no encontro seguinte, no começo do encontro, né? Teve aqui uma pergunta, né? Perguntando sobre o julgar, né? Sim, o julgar ele faz justamente parte do momento que você vai estar levando ali o ensinamento do tema ali, né? O que você estudou do tema, então é o momento do julgar. E lembrando que esse passo, esse momento é muito importante que você tente fazer referências do dia a dia deles, que você possa levar exemplos que eles estejam acostumados ali, né, no dia a dia, tá bom? E para terminar, que estamos terminando, é o celebrar. O celebrar, esse é um momento que não tem momento específico do encontro, né? Ele pode ser no começo, no meio ou no fim. Que ele é o momento onde vocês vão comemorar a caminhada deles, né? Você pode assim levar para eles no momento de uma música, uma dinâmica, um bate-papo, uma oração. A gente vai celebrar esse momento, essa caminhada. Ali é o momento do progresso da turma, né? Que é onde você vai comemorar com eles de alguma forma. Pode ser uma música, uma oração, agradecimento na missa. Então, o celebrar é justamente isso. O celebrar, ele não tem tempo, ele não tem esse momento certo durante o encontro. Ele pode ser no começo, no meio ou no fim. Fica ao seu critério.
E, para finalizar, nós temos a oração final. Que a oração final, mais uma vez, você vai estar ali invocando a Santíssima Trindade. Isso que a Teresa falou, né? Você pode fazer uma dinâmica de acordo com o tema, né? Que é justamente celebrar, né? Como eu vou voltando um pouquinho. É o momento onde você pode fazer uma oração, uma dinâmica, aonde você pode fazer o gesto concreto de vamos participar da missa, que é onde nós vamos celebrar o progresso de vocês, né? Então, fica ou pode ter a dinâmica, né? Você pode levar uma dinâmica com o tema, né, do dia. Então, é justamente isso. E como aí o último passo para finalizar é onde tem a oração final, que é onde mais uma vez invocamos a Santíssima Trindade, né, agradecendo a Deus que ele é pelo encontro, pedindo também a intercessão dele pela semana, a volta para casa, né? Que é onde você pode mais uma vez fazer uma oração. Uma oração que tenha a ver com o tema do dia, ou você pode fazer uma oração espontânea, onde você pode pedir para que alguém faça, ou você pode fazer, né? Então, assim, fica ali ao seu critério ali para ter a oração final. Então, esses são os passos e também a estrutura do encontro de catequese, né? Então, alguma dúvida? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então, gente, o método ver, julgar, agir, rever e celebrar são esses. E eu trouxe para vocês o método catequético, que é onde vocês possam ali estar preparando. Uma coisa que eu falo, tenham tempo para poder preparar, estudar. Eu vou frisar muito isso para vocês. Tenham tempo para poder organizar, se preparar e sempre procurem ter um plano A, B e, se possível, um C, para que vocês não possam ficar aflitos se por acaso o que você planejou chegue no dia você que às vezes deu ali alguma coisa errada, né? Então, o lanche pode ser também, né? O celebrar pode ser um lanche também, né? Aí você fala assim, não, a gente vai celebrar o progresso de vocês com um lanche, né? Então, assim, uma coisa que eu também trago é para vocês, gente, façam dinâmicas, façam coisas com que a turma de vocês se conheçam, que eles possam se tornar amigos, que eles possam. Porque é muito ruim quando tem apenas um grupinho ali, que é um grupinho só ali, aí se o restante não se conhece, aí só mesmo aquele grupinho fica ali tudo ali. Não, tentem fazer dinâmicas, encontros, que a turma possam ali se conhecer, que eles tenham entrosamento. Eu falo isso porque na minha crisma, quando eu fiz a minha crisma, tinha por volta de uns 20. Eu já estou encerrando já, tá, gente? Então, ali tinha uma turma de 20, 25 crismandos. E porque na minha turma tinha algumas pessoas que eu já conheciam, eu só ficava com eles ali. O restante, eu nem sabia o nome. Mas eu via mais ou menos de vista, eu sabia que ali, assim era da minha turma. Anos depois, uns 4 anos depois, quando eu fui fazer eu fui até um jovem, convidar um jovem para ele poder fazer assim, um retiro de jovens no qual eu participo. Aí a gente conversando, perguntando o nome dele, aí ele falou: Uai, é Bruno seu nome? Até falei o nome, né? Aí o menino falou: Ah, meu nome é Bruno. Eu achava que o nome dele era um outro totalmente diferente. Então, assim, mas eu sabia que aquele menino ele tinha feito ele tinha feito a crisma comigo. Não, em detalhe, foram 2 anos de convivência e eu não sabia o nome dele. Eu ia pagar um maior vexame se eu chamasse ele de outro nome. Mas aí, quando ele falou que era Bruno, eu falei assim, gente, meu Deus, Bruno, nunca que eu ia saber, né? Então, assim, passaram 2 anos de convivência e eu não tive contato com ele. E, às vezes, ele justamente já pensou em desistir da catequese pelo fato de que não tinha ninguém para conversar com ele, para enturmar. Então, às vezes, quando tem assim, uma certa panelinha, utilizasse um grupinho,
e que o restante da turma está meio assim, isolada, às vezes esses meninos que estão isolados querem desistir porque não tem o gosto, o prazer de estar ali na catequese. E aonde o nosso papel de catequista também é justamente tentar englobar todo mundo junto durante as dinâmicas, tentar sempre ter ali dinâmicas que possam fazer com que eles tenham entrosamento. Então, tenho isso, uma coisa que eu trago, porque é horrível, porque a gente sabe que é horrível, a gente está em um lugar que é onde todo mundo se conhece, a gente parece que ele é o patinho feio, né? Então, que a gente tenha, que a gente possa levar dinâmicas, encontros assim, para que sejam diferenciados, para que os meninos possam levar esse gosto e eles tenham gosto para estar ali nos encontros. Façam, se possível, quando voltar presencialmente, uma coisa que a minha turma de Crisma eu peguei, que eles amaram, foi a gente fazer uma festa julina, que a gente teve festa julina, a gente teve encontros na casa deles, né, que é onde a gente teve o lanche, que é o momento que é onde eles possam interagir, se conhecer e ali firmar ali a sua amizade. Os últimos encontros, né, que a gente pedia para que eles fossem para a igreja, tinha meninos que eles não se conheciam muito, através da Crisma, se conheceram, viraram amigos, que eles falaram assim, olha, eu estou aqui na missa, Mateus, sem fulano. Ah, eu aqui na missa, sei que fulano. Então, olha a amizade criada na Crisma, no encontro ali. Então, isso é importante a gente criar esses laços com eles. Né? E uma outra coisa, não tenha o ar de superioridade com eles. Ah, eu sou catequista, eu mando aqui. É claro que a gente tem que ter, a gente precisa pedir ali o respeito para eles, independente se você é jovem e pegou ali uma turma jovem, mas tenham sempre a humildade, ali esse reconhecimento para que tenham para a par, eles possam se sentir acolhidos, que eles possam ter esse prazer, que eles possam ver, talvez, como amigo, um catequista como amigo. Pode ter catequista antigo que fala assim, eu não vim aqui para ser amigo de ninguém, porque tem gente que fala isso, que já fala assim tudo mais para quem não tem isso. Mas tenham esse carinho, essa atenção com eles, porque eles se sentem acolhidos e o prazer. Ontem mesmo, foi ontem mesmo, eu recebi um áudio de uma crismanda minha que mandou bem assim, Mateus, eu acordei nas pressas aqui, atrasado, para o encontro da catequese. Aí depois a mãe dela falou assim, minha filha, você já crismou. Aí ela assim, eita, é verdade. Tipo assim, eu tava tão assim, vivendo a catequese, gostando tanto que passou e eu aqui achando que ainda tinha encontro ainda. Por quê? Porque é sinal que ela estava gostando do encontro, né? E eu recebi esse áudio e fiquei super feliz, né? Então, assim, é algo que a gente quer isso para a vida, né? Que a gente possa fazer coisas que eles não se sintam em ambiente de escola, né? Que a gente tenha esse cuidado. Alguma dúvida? Que eu já até tomei o tempo já da outra palestra. Não, nenhuma Tranquilo? dúvida. Então, gente, é isso. O método catequético é isso, né? Que eu trouxe para vocês. O passo a passo o passo a passo é de montar o encontro, é isso. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Eu vou estar preparando um slide, eu vou estar mandando para vocês também, né? O encontro ele ficou gravado também, né? Então que vocês podem ver depois também, né? Então é isso. Então, obrigado. Samara, você pode fazer já a oração aqui final aqui.